Você está ao vivo! Olá, minha gente, como é que vocês estão? Mais uma live de mulheres na política, hoje com a Mônica Seixas, co-deputada estadual de São Paulo. Olá, olá! Hoje mais um papo, tô muito animada, foi muito legal o papo da semana passada. E essa semana tem duas convidadas, então assim, ó, eu tô muito animada com esses papos. A Mônica acabou de entrar, vamos começar. Oi, Agora foi! Oi, Mônica, tudo bom? bem, acertando aqui meu celular. E você, como é que tá? Tô bem, graças a Deus, tô bem. Uma Tá dando, gripezinha chata, mas tá tudo bem. tá dando para ficar bem com essa sequência de conversas políticas que você anda tendo? Aí já é outro assunto, né? Eu acho que isso tá afetando a saúde até, sabe? É assim, é aquela função, é um sopro, né? Que eu acho que tá vindo um sopro bem forte nessas eleições, que eu tô muito feliz de caras, de mulheres muito fortes que estão vindo à luta, que estão querendo mudar isso tudo que a gente tem. Então, isso tá me fazendo muito feliz, muito mesmo, assim. Mas é claro que quando a gente vê toda a função política como tá o país, aí não posso dizer que tá tudo bem, tudo tranquilo, assim, não. Mas eu acho que essas lives de mulheres na política tá me dando uma força. Vou te dizer assim, ó, tá me dando um ânimo ali de que, olha, eu acho que esse ano a coisa vai mudar. Eu acho que a gente vai ter muita cara maravilhosa nos representando. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter mais uma união maior. Quero me contagiar desse seu sentido aí, quero. Eu acho que as mudanças vêm por nós mesmos, nós mulheres, nós negros e negras, nós que estamos disputando uma renovação de baixo para cima, conectado com as ruas, com as redes, com a maioria da população. Acho que é esse o sentido. Mas discutir política é sempre. Oi, Ricardo! Mas discutir é um processo bastante danoso, sobretudo pelas mulheres. E aí, como nosso tema é um pouco das mulheres na política, uma das coisas que eu estou guardando aqui para nossa conversa é como é que fica o nosso emocional e a É, nossa saúde uma vez estando aqui. exatamente. Mas bora lá, vamos começar essa live. E eu quero que tu te apresente, conte um pouquinho de Mônica Seixas. Tá bom. Bom, eu sou Mônica, sou mãe do Theo, a boadrasta do Vicente. Ai, gosto assim. Sou jornalista por formação, sou militante, ativista por vocação, sou do interior do estado de São Paulo. É, Nasci numa família miserável, descobri que eu era uma mulher negra já tarde. Aí vocês falam: opa, como assim você descobriu que você é negra? É porque você não nasce com papéis determinados, né? Gênero, raça, são construções sociais a partir do olhar do outro. Ser mulher é também o que a sociedade impõe sobre o que é ser mulher. Ser homem é sobre o que a sociedade impõe sobre ser homem. Assim como ser negra e negra. Eu fui descobrindo ao longo da vida qual era o nome desse negócio que fazia as pessoas me olharem diferente, o negócio que determinava a minha classe social, o negócio que determinava, por exemplo, eu receber uma comida e me tirarem da frente ou me julgarem menos capaz para as atividades. E nesse processo de me descobrir mulher negra, me descobrir pobre, me descobrir com falta de acessos, eu descobri que era possível também falar, porque você não via muitas pessoas falando da nossa realidade. Isso foi no movimento estudantil quando eu tinha 13 anos. Ai, E que aí, legal. quando eu vi jovens periféricos se organizando numa escola da zona rural para disputar o Grêmio da escola e discutir a cor do uniforme, quantas vezes por semana a gente ia comer salsicha, esse tipo de coisa, eu falei assim, a gente é gente para discutir com a direção da escola?
A gente não pode só, a gente não tem só que aceitar e agradecer tudo que mandam pra gente. E aí, nesse processo de descobrir que a gente pode falar, a política me pareceu um caminho muito necessário e óbvio, muito explícito. Vidas como as nossas não são debatidas no parlamento, não são levadas em consideração no dia a dia. A sociedade é plural, é diversa, por isso que os parlamentos são tão grandes, na expectativa de ter no parlamento um debate dessa pluralidade, mas isso não acontece. A gente tem segmentos historicamente se representando e produzindo legislação por si, e outros completamente excluídos. E eu falei, o negócio é organizar a política. Mas eu nunca me imaginei a candidata. A gente faz política todos os dias, sem necessariamente colocar a cara numa eleição. Até porque no Brasil, de até pouquíssimo tempo atrás, você ser mulher, você ser pobre, você ser negro, era descredenciação total para a política. Quem é que ia votar em você se você não é doutor de nada, empresário de nada? Uhum. Você faz política no cotidiano, na organização da comunidade, nos movimentos feministas, nas igrejas e etc. E aí, de uns anos para cá, muitas e muitas mulheres vêm se organizando por ocupação, né? Chega de pedir por favor, chega de esperar que outras pessoas façam pela gente, vamos fazer a gente mesma. Mas eu não queria fazer sozinha. Eu não me sentia confortável e eu achava que tinha muitas outras ausências. E aí foi assim que em 2018, numa iniciativa completamente inédita, mas como toda coisa inédita também vem cheia de problemas, eu fiz a primeira Uhum. coletiva do país, eleita, Ai, sim. e estou aqui deputada estadual num estado cheio de problemas, ao mesmo tempo que é o mais desenvolvido, amarga índices terríveis na educação, no saneamento básico, coisas básicas assim mesmo. Amarga índices terríveis de desindustrialização. O estado de São Paulo está virando um grande canavial, 55% rural, sem investir em educação tecnológica, sem investir em emprego e em renda, num momento histórico bastante conturbado da nossa história, vivendo na pele o que é tentar empurrar as pautas que nos elegeram, né? Em defesa das mulheres, das LGBTs, negros e negras, preservação ambiental, e está numa legislatura e num momento político de extremo ataque a tudo isso. Então, Sim. eu estou num momento histórico da Assembleia Legislativa e viver isso foi muito, muito, muito intenso, muito violento e muito difícil, mas eu sou teimosa, eu acho que vou continuar insistindo e como você, eu acredito que esse ano mais mulheres devem se eleger, mais negros e negras devem se eleger, acho que indígenas devem... Meu gato derrubou a minha luz. Indígenas devem se eleger esse ano. Eu estou vendo chances reais da eleição de indígenas. E eu acho que a gente deve começar a ter um esboço de democracia na nossa famigerada democracia, que não é tão democrática assim. Então, essa sou eu, essa é a minha história, e é isso que me trouxe até aqui. E quando que tu pensou assim, tá, eu acho que eu vou ter que botar a cara, né? Como tu falou assim, qual foi o estopim, assim, qual foi o momento que se tu lembra desse momento, assim, do tipo, tá, não vai dar, eu vou ter que chegar, eu vou ter que unir essa galera, eu vou ter que ir lá. Eu sou militante, então, ativista já há muito tempo. Tenho 36, comecei com 13 já há muito tempo. Mas estava no mercado de trabalho, fazendo jornalismo, trabalhava em redação. E aí eu sou de Itu, interior de São Paulo, salve Itu, morro de saudade. Já vou aqui emendar para responder quem é ituano e está nas minhas redes e perguntando, Mônica, como é que tu volta para Itu? Quero muito voltar a discutir a política local da minha região. É muito urgente, ao mesmo tempo que é muito difícil. Eu me sinto muito mais insegura na minha região e é por isso que eu não moro mais em Itu. Estou deputada estadual e tenho o estado inteiro, mas estou à disposição para a gente continuar lutando. Enfim, Itu, estava lá em Itu, morava em Itu, acabou a água completamente da minha cidade.
foi, agora eu sei que nesse momento Itu está de novo com mais de 80 bairros sem água, Itu tem um problema crônico de desabastecimento, aliado à falta de transparência, o que aumenta a violação de direitos humanos, né? Porque você não tem previsão de quando a Uhum. água vai voltar. Então você não consegue organizar o cotidiano da família, você não consegue organizar se você vai ou não conseguir tomar banho, se você vai ou não conseguir cozinhar as refeições, se você vai ou não conseguir dar descarga, quando, né? Eu Sim. pego o carro e vou para uma cidade vizinha lavar uma roupa ou amanhã vai ter água aqui? Então as pessoas não têm transparência do que está acontecendo, o que agrava. E tu estava vivendo um ano sem água na torneira, a gente estava numa ebulição de organização social por transparência, por participação popular na gestão da pouca água que tinha na cidade, né? A fim de que a gente pudesse planejar um futuro para a população de lá. E eu sentia que o debate da falta d'água em Itu era urgente na vida das pessoas, mas não era urgente na gestão. Não se Uhum. discutia isso na política. E aí era ano eleitoral e a gente decidiu que seria necessário lançar uma candidatura que discutisse a remunicipalização do serviço de água e esgoto Itu, que aconteceu, foi a primeira cidade no país a remunicipalizar o serviço de água e esgoto. Eu não ganhei a eleição naquele ano, mas com R$ 2.000 de investimento, que era tudo que eu tinha da minha conta pessoal, eu tive uma campanha bem grande para os padrões das eleições, com muita participação popular. E é isso também, eu acho que a turma da Mônica, que foi um pouco que se gerou organicamente naquela campanha de 2016, os apoiadores se chamavam de a turma da Mônica, né? Adorei. E aí um pouco da turma da Mônica, que foi esse grande movimento para apoiar uma candidatura sem grana e muita gente participando, entrando voz ativa, que fez também eu pensar um pouco sobre a transparência de um gabinete participativo, porque você não sabe quem está trabalhando junto com os políticos, quem eles vão escolher ou quem vai de fato mandar. E eu, hoje, o grosso do meu trabalho é colocar o meu corpo para defender os processos. Então, e as pessoas. Então, eu defendo muitas pessoas contra a violência policial, violência do Estado, reintegração de posse. E se eu fico muito tempo na rua, é porque eu tenho um time em quem eu Uhum. confio muito, que está dentro do meu gabinete todos os dias produzindo as leis que eu gostaria de propor, as peças jurídicas que eu gostaria de escrever, respondendo às pessoas que me procuram, pedindo, dando ideias de elaboração política, denunciando arbitrariedades no poder público e etc. Mas quem é esse time? Quem são as pessoas que influenciam e que muitas vezes fazem por mim com a caneta com a qual eu fui eleita? Então, dar transparência sobre isso, fazer isso num processo aberto eleitoral, nasceu lá na turma da Mônica e foi naquele momento que eu falei assim, não, eu preciso ir falar. Mas não sem chorar muito, viu? Porque eu sou Ana, aí eu já chorava e já achava bem difícil, foi muito difícil ser uma mulher candidata ao executivo no interior. E aí, As eu já quero te perguntar, já para fazer junto disso, quais as dificuldades, tanto né, lá, que tu já até comentou, do valor que tu tinha, que era R$ 2.000 para fazer uma campanha, e como foram essas dificuldades que tu enfrentou, né? O partido ajudar, não ajudar, o que fazer, o que tu vê também para as mulheres que querem, quando querem entrar, eu já vou juntar com isso que tu estava falando, exatamente isso. Tá. Primeiro eu quero dizer que a luta por mais mulheres na política não é uma luta esvaziada de sentido político. Não é uma luta por nós mesmos, pela manutenção dos nossos cargos e salários, como às vezes tentam fazer parecer. A gente tá eu falei que eu encaro a democracia e os enormes parlamentos, as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa que tem 94 deputados, a Câmara Federal que tem mais de 500 deputados, uma tentativa débil de ter uma pluralidade política para fazer o que dedica, que é a mediação de conflitos do cotidiano. Se a gente precisa de uma pluralidade de pessoas, convivências e realidades diferentes, a fim de produzir legislação que não viole a vida e a forma de viver de ninguém, está muito errada e muito pouco democrático
parlamentos e políticas brasileiras que só têm um perfil. O grosso do perfil da política brasileira, secularmente, são homens idosos, Uhum. brancos e empresários. Então, a gente só tem essa ótica de formulação de política. A gente não tem, por exemplo, um discurso sobre urbanização das favelas, porque provavelmente a gente não tem na política pessoas que vivenciaram morar na favela. E tem favelas enormes que a gente não vai conseguir destruir. E nem construir um programa habitacional para tirar todas aquelas pessoas de lá. A gente vai ter que aceitar que aquela favela existe e urbanizá-la, torná-la, enfim, parte participante da cidade. Então, quando a gente discute mais mulheres na política, é porque a gente quer mais vida da mulher debatido na política. Mais direitos e garantias de direitos para as mulheres. É por isso que a gente defende as mulheres na política. Só que ser mulher é muito difícil em qualquer lugar. Mulheres empresárias enfrentam o machismo, mulheres professoras enfrentam o machismo, mulheres mães enfrentam o machismo. Tem machismo na escola, no condomínio, no trabalho. Na política também. O que a gente observa, primeiro, é a falta de investimento dos partidos políticos. Os partidos políticos têm uma tradição de investir recursos prioritariamente nos que já estão eleitos. Se a gente tem um histórico de só homens eleitos e eles continuarem investindo no que já estão eleitos, vai continuar investindo só em homens, porque mulheres são novidades. Segundo, a gente tem a descredibilidade da sociedade. Eu, por exemplo, até hoje ainda tenho lá na minha província e amada Itu, periodicamente, debates e fóruns em grupos de internet ou nos pequenos jornais sobre os meus ex-namorados. E são bastantes, viu, gente? São bastantes. Tem, não vou mentir. E eu não imagino um homem tendo que passar por isso, entendeu? A não ser que ele seja um agressor ou tenha feito algo contra alguma mulher, que não é o meu caso, eu não sou nenhuma agressora de homens. Eu não imagino um homem tendo a sua vida moral, a sua vida privada sendo invadida e publicizada porque está se colocando. Então a gente enfrenta desfinanciamento, a Uhum. gente a invasão e a tentativa de descredibilidade a partir da nossa vida privada, o que também é violência por si só, né? Enfrentar isso é difícil. A gente enfrenta a violência prática de gênero, então, apalpada, a partir do. O corpo da mulher já é um corpo que as pessoas acham que é público, tocam mais nas mulheres. Quando você é uma figura pública, quando você está se colocando para um processo eleitoral, quando você está eleita, aí é que acham que você é pública de fato. Então você tem que lidar com abraços apertados demais. E aí aquela, você é candidata, você tem que ser simpática. É. Beijos pela boca, toques, nananana. Então a gente está falando de assédio sexual para se colocar em uma função pública e de fato a violência. Aí desde um xingamento quando você está panfletando, mulher, volta para cozinha, vai lavar louça, esse tipo de coisa. Ou outros tipos de violências que são mais aceitas, menos sutis, mais sutis, por exemplo, você ter que explicar 1000 vezes o seu raciocínio, quando os homens não são obrigados a isso, ou você está falando alguma coisa e a outro candidato se apropriar da sua ideia mais na boca e na voz dele ter credibilidade e na sua não, ou até mesmo você ser destratada em razão de gênero em público. Eu me lembro de em debates na televisão ser chamada de menininha ou qualquer outro tipo de coisa. Ser chamada de menininha, a gente chama as pessoas que a gente não conhece, com quem a gente está disputando, de senhor, de É. você. Não, mas nós somos a menininha, que é no sentido de diminuir mesmo, por isso no Uhum. diminutivo. Então, são violências morais, sexuais, psicológicas, patrimoniais, as mesmas violências que hoje a gente fala que as mulheres sofrem em casa e que elas precisam estar atentas, a gente sofre as mesmas violências na política. Violência moral, violência sexual, violência psicológica, violência patrimonial, tal qual. O patriarcado e o machismo se manifesta para as mulheres em todas as esferas. Aí, a gente fica desiludida e dissuadida a participar. Eu tenho colegas hoje, eu não vou falar o nome, porque esse processo ainda está em aberto, espero que a gente consiga reverter, mas tem uma colega eleita, hercúlea, importantíssima para o debate, que não quer mais ser candidata.
que não quer. Ela fala, não vou passar por isso. E a gente está todos os dias dizendo, vai, eu mesma passei há um tempo atrás por isso. Eu não quero mais, eu não aguento mais, vou desistir. E aí o problema não é só com a gente. O problema é que a gente não faz o que a gente gostaria de fazer. E aí a democracia é atacada. Porque se a gente chegou para defender os direitos das mulheres, para ampliar os direitos das mulheres, para proteger as mulheres das violências domésticas, patrimoniais, estatais e etc. E nós mesmas somos vítimas das mesmas violências a ponto de paralisar, a gente tem um problema político e democrático no país. E todas as mulheres da direita, à esquerda, enfrentam as mesmas dificuldades. Sim, né? As mulheres, eles vão fazendo de uma certa forma que é realmente para dizer assim, não, você não vai ficar aqui. Você tem que sair daqui. Esse não é o seu lugar, a gente não te quer. Porque diferente de alguns outros lugares, como a gente sempre comenta, né, de trabalho e tudo mais, a gente não tá tirando o lugar de ninguém. Mas ali eles veem como se a gente estivesse tirando o lugar deles. E estamos, porque a gente precisa de uma pluralidade, a gente precisa de pessoas que olhem o todo, como tu mesmo falou. Como é que a gente vai falar de zona rural em São Paulo, que muita gente não fala, a gente tem pouquíssimos números, muitas vezes, se não tem ninguém de lá para dizer que tem que fazer, tem que falar, né? Então a gente sente cada vez mais isso, né? Porque a gente não se sente representada. Como é que eu vou me sentir representada? Como é que a minha filha vai se sentir representada se não temos pessoas como a gente lá, né? Nos olhando, nos dizendo: olha, eu tô aqui, eu sei exatamente o que você passa aí desse lado e é por isso que eu tô aqui. Porque eu acho que é essa parte diferente e é uma coisa muito importante, como tu mesmo falou, é, a gente não ter que ficar novamente pedindo lá para o outro, olha só, tudo bom? Olha aqui, a gente está aqui nesse bairro e a gente está com essa dificuldade. Então, tem como aí o senhor dar uma olhadinha aqui? Por favor, Né? por Sabe? E favor. aí depois fica com aquela história de não, mas fui eu que fiz, sabe? O homem falando, não, fui eu que fiz, fui eu que dei. Não, você não fez nada, você só fez o pedido da população que votou em você, né? Mas é aquela coisa do tipo, não, eu fiz, eu sou. E inclusive a gente acaba tendo histórias, né? De tipo, ah, não, as mulheres não ganharam seus direitos por lutas delas, foram, né? Foram concedidas pelos homens, né? E não tem nada disso, muito pelo contrário, né? E, eu fico assim, eu fico te escutando e fico pensando exatamente nisso, assim, o quanto é importante, né? E o quanto é importante sairmos de vários lugares, né? De vários cantos do mesmo estado, porque acaba que, por exemplo, São Paulo é exatamente isso. A gente só vê como a parte capitalista, a parte das empresas e o resto, e o todo, né, que precisa ser falado. E a liberdade das pessoas e as realidades diversas. E também, quando a gente está falando de mulher, sobretudo de mulher na política, claro que a prioridade das feministas, não todas, são os direitos das mulheres e defender a vida das mulheres. Mas não só isso. Ser mulher é ter um plano de totalidade, é discutir a totalidade. Esse também é um problema, de tentar colocar a gente naquele lugar de que só vai debater quando existe a palavra mulher no debate. Não, É, fazendo um debate junto com a gente, junto com mais direitos para as mulheres, a nossa entrada está trazendo junto com a gente um debate mais sério sobre a primeira infância. Porque nós somos mães também, mas é porque historicamente a gente é obrigada ao cuidado das crianças. Nós somos as principais cuidadoras. Então está na nossa cabeça, está no nosso coração defender e falar dos direitos das crianças que ainda não podem falar por si. A gente também fala de arquitetura urbana, porque a gente, por usar mais as cidades, porque a gente trafega para carregar, acompanhar os nossos idosos às consultas médicas, as nossas crianças à escola, aí ao supermercado, e não só para ir ao trabalho, porque a gente também vai ao trabalho e volta como fazem os homens,
A gente discute a acessibilidade à cidade. Está na ponta da nossa língua o debate sobre direito à cidade e outra vivência. A gente é defensora do meio ambiente, a gente pode discutir a agricultura, porque no limite, essas que estão lá colocando a mão na terra e garantindo comida no prato. Então, ser mulher é um plano de totalidade para a política, para a sociedade, é um debate de todo. Eu quero debater economia, eu quero debater justiça, eu quero debater transporte, enfim, é um plano de totalidade. Só que, como eu disse, com um ponto de vista diferente daquilo que forma o grosso, a maioria da política agora. E outra coisa que é importante destacar, que não só a gente é estranha na política, no parlamento, como as nossas causas são estranhas. Às vezes a gente está defendendo o óbvio, como é o direito absorvente, uma política de acesso à higiene menstrual, que é óbvio para a gente, é óbvio que é muito difícil o acesso a absorvente, sobretudo num país miserável. É óbvio para a gente que mulheres deixam de exercer atividades básicas quando estão menstruadas, seja pela dor da cólica, seja porque a gente tem jovens meninas que não têm absorvente para ir para a escola. Discutir a questão da higiene, acesso à higiene menstrual das mulheres em situação de rua, que cresceu vertiginosamente. Para a gente é um debate, tudo que a gente tinha até então de distribuição no posto de saúde é de camisinha. Sim. Por que é tão óbvio a prevenção sexual? E é importante também a distribuição da camisinha. Mas por que não do absorvente? Por que todo o debate sobre absorvente gerou todo esse burburinho? Por que foi tão estranho? Porque nossas vidas, nossas necessidades e nossos corpos e as pautas que a gente carrega não são óbvias para eles. Não são óbvias. Então, tudo isso vai gerando um estranhamento que causa o acerramento da política, além da gente estar inegavelmente num momento histórico de ódio às mulheres. Nossos direitos estão sendo confiscados, derrotados. Enfim, a gente está vivendo um momento de ataque direto aos direitos adquiridos historicamente. Por exemplo, eu acho que a política, por falta de investimento do Estado, a política de pré-natal está bastante. Nunca foi lá grandes coisas, não pelo trabalho hercúleo dos trabalhadores do SUS, mas por falta de investimento. Mas agora está difícil acessar o pré-natal. Está difícil acessar um parto público pelo SUS de forma menos violenta, porque as maternidades estão caindo aos pedaços, sem enfermagem contratadas, com poucos profissionais. Então, as mulheres que estão parindo agora, que planejaram a sua família, que sonharam em ter crianças, que querem os bebês, vão para a maternidade, passam por um processo que parece uma indústria. Rápido, 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 corta, tira o bebê, entrega. Isso quando não passam por processos duríssimos de violência. Então, nossos direitos adquiridos ao longo da história estão super atacados nesse momento. É muito difícil. É um momento histórico que exige muito de nós, mulheres. Sim, né? A gente vê que... E que são direitos básicos, né? Que deveriam ser cada vez mais básicos. E quando a gente tem representantes homens mais velhos e empresários, eles colocam na situação do tipo, ah, mas você tem que se programar com isso, você tem que fazer isso. Então, assim, quando a gente teve o debate de absorvente, eu escutei vários homens dizendo, ah, mas tem que ter o dinheiro para absorvente. Como assim tem que ter o dinheiro para absorvente? É uma coisa natural da mulher, né? É uma coisa natural. A gente não consegue impedir de menstruar. Não existe esse impedimento. Isso acontece. Então, assim, como, né, não pensar nisso como tão natural que por isso precisamos que as mulheres recebam isso na parte pública, né, na saúde pública, como um investimento de saúde pública, porque é o que é, né? Porque a gente tem mulheres que colocam um jornal, colocam um miolo de pão. Então, a gente está falando logo depois de uma mulher que vai ter outros problemas de saúde, que vai precisar ir para o SUS novamente
para, né, novamente não, porque antes não conseguiu, e ir para o SUS para conseguir ou vai morrer. Porque depois ela vai ter problemas. Então, assim, é aquilo da gente, de acharem sempre que a mulher tem que sofrer todos os males e ela tem que escutar e ser forte com isso, né? Então, é aquilo que a gente vê sempre. E uma coisa que eu queria te perguntar, quando eleita, como foi a receptividade ao chegar naquele local com Eu, muitos homens? eu tenho duas vivências políticas. Uma vivência política é da Assembleia Legislativa para fora, e isso é incrível. Eu sou muito grata a todas as pessoas que dão base, dão força, que tomaram esse mandato para elas mesmo e que me enchem de coragem coletiva. Então é muito abraço, é muito apoiamento, é muito carinho, mas muita gente querendo fazer parte, né? Como eu disse hoje, meu gabinete ele é muito aberto à participação popular. Eu assino dezenas de projetos de leis que não são meus, mas que as pessoas chegaram para mim, não, mas eu tenho aqui, junto do meu coletivo, do meu movimento, isso bem maturado. Eu falo, tá aqui, eu assino e vamos protocolar e vamos junto. Então, essa parte é incrível. Também me orgulho muito de todos os processos de enfrentamento, de ter uma ferramenta, né, de proteção aos mais vulneráveis que foi. Então, esse processo foi incrível. Poder fazer política aberta, participativa, com os de baixo, é incrível, é gratificante, assim como é necessário. E faria e continuei fazendo. Outro processo é da porta para dentro da Lesp. Terça-feira tem até uma hashtag no meu gabinete. Terça-feira é o dia que tudo acontece na Assembleia Legislativa, então é um dia que a gente fica o dia inteiro lá. É o dia que se vota, é o dia que tem comissões, é o dia que tem reuniões, é um dia de ficar o dia inteiro na Assembleia Legislativa. Vou fazer um parênteses aqui, porque nem todo mundo entende, as pessoas vão falar, mas você não tem que ficar na Assembleia Legislativa todo dia, então você não trabalha. Votar um projeto, mesmo que seja dizer sim ou não, demanda um trabalho enorme, tá, gente? E por isso a gente entende que precisa de um tempo de preparação. A gente tem 2 votações para semana e os outros dias são dias de preparação. A política pública é extensa, é diversa, é complexa, assim como é grande o estado de São Paulo. Então, se chega uma proposta de lei, por exemplo, deixa eu ver alguma coisa que a gente votou recentemente. A criação de um programa de regularização fundiária do estado de São Paulo. O nome parece bonito, mas é um calhamaço de palavras que, quando você vai estudar, é a doação de 1 milhão de hectares de terras públicas que podem ser florestas preservadas para compra de fazendeiros que querem transformar o estado de São Paulo num grande canavial. Então, estudar tudo isso, entender do que se trata, demanda tempo, por isso não é bom e a gente não tem que querer que políticos votem todos os dias, não é só esse o trabalho da gente, porque senão sai um trabalho ainda menos bom do que se tem agora. Então, todas as terças-feiras é o dia de ficar na Assembleia Legislativa o dia inteiro, é um dia que tudo acontece, de muitas reuniões, votações, sessões e etc. Eu fico lá. Aí, quando a gente chega no gabinete terça-feira de manhã, a gente fala, vamos, gente, ânimo, terçou. Terçou significa que é força na peruca. Bom, tudo, desde você ter que sobreviver à autoestima de se sentir completamente inadequada num lugar feito para muitos privilégios, a roupa, o cabelo, você no começo tinha que me apresentar muito, né, como deputada, porque era muito improvável que eu fosse um deles, mas desde da tratativa, a menininha, tem sempre no diminutivo, para te fazer mesmo se sentir menor, dos toques indevidos. Os colegas, eu noto, as mais velhas, as mulheres que passaram antes pela Assembleia Legislativa, dizem que isso é novo. Eu não sei se isso é novo, ou se tem a ver com a nossa faixa etária, ou por a gente se assumir feminista e isso gerar ódio, mas eu noto que nessa Assembleia Legislativa tem muito toque no nosso corpo, assim. E desde o começo eu me sentia muito mal em ser tão beijada, abraçada,
É no campo do assédio mesmo. A gente sabe quando um amigo te abraça pelo ombro e tem intimidade, mas quando alguém te prende num abraço apertado para sentir seu corpo, sabe? Então, tem isso com aqueles senhores mais velhos que foi muito incômodo. Até que estourou o caso da Isa. E aí, quando estourou o caso da Isa, que todo mundo viu que rolava assédio mesmo, eles deram uma parada de tocar na gente. Mas foram uns bons 2 anos até isso acontecer. E a disputa política é mais violenta com a gente. Desde a minha estética ser discutida no plenário, tipo, a deputada Mônica é feia, ou a deputada Mônica não sabe se comportar como deputada, ou até mesmo o silenciamento, que é uma violência. Por exemplo, eu estou debatendo, não raras vezes, e o Carlão, que é o presidente da Assembleia Legislativa, a gente tem um longo histórico de desentendimento e eu precisar explicar para ele muitas vezes do que é machismo. Porque ele fala, eu não sou machista, eu nunca te bati. Lógico que você nunca me bateu, porque isso é crime. Mas o machismo não é só isso. Então, eu e o Carlão, a gente tem um longo histórico de, por exemplo, eu ter um tempo regimental de fala, 15 minutos da deputada Mônica, e ele, como presidente, tem sempre um microfone na frente dele, achar que ele pode a qualquer momento debater comigo, me interromper, ou quando ele não está contente com o que eu estou falando, mandar desligar o meu microfone e simplesmente me confiscar um direito regimental, que é o direito à fala. Então, eu não sou tão deputada quanto os outros deputados na prática, porque o que está escrito no regimento interno, que é a lei geral da casa, não serve para mim. Porque os meus tempos de fala, os meus minutos de fala, não são garantidos. Porque se o presidente não gostar do que eu estou falando, ele simplesmente desliga o meu microfone e não há o que eu possa fazer. Ou, por exemplo, ficar explicando coisas que eu sei, a fim de humilhar mesmo, a fim de dizer, você não serve para ser deputada. Você não entendeu o que a gente está fazendo aqui. Você não entendeu o que é para fazer. Muitas vezes até vaza no microfone. A minha equipe tem diversos desses trechos cortados que a gente fez um dossiê agora para a ONU, mas a frase você não sabe se comportar ou você não sabe o que você está fazendo aqui é recorrentemente dirigida a mim. E eu, para me defender um pouco, tem várias parlamentares de quem eu me orgulho muito, que são colegas minhas, que são combativas mesmo, que vão para o enfrentamento, que falam mesmo e etc. Eu, por inúmeros fatores, acho que um deles é o racismo, tenho mais dificuldade para erguer a voz para os outros. Eu não me sinto segura, porque eu acho que se eu erguer a voz para os outros, algo de muito ruim vai me acontecer de volta. Então, podem notar, e as pessoas falam isso, Mônica, você é muito calma, as pessoas estão te ofendendo e você está falando baixo. Eu estou sofrendo, agoniada, mas eu estou muito condicionada de que se eu pisar uma linha fora da regra do jogo, eu vou me dar muito mal. Então pode ver que tem algumas cenas de que eles avançam para muito perto de mim, ou que me tocam, com agressão mesmo, e eu coloco as mãos para trás. Eu assisto os meus vídeos e quando eu estou prestes a ser agredida, eu coloco a mão para trás. Eu vou ser agredida e o meu subconsciente não me permite me defender. Eu coloco a minha mão para trás para ninguém poder dizer que eu agredi um deles, porque o meu subconsciente está assim, algo de muito errado vai te acontecer se você fizer alguma coisa com esses senhores. Então, meu enfrentamento é sempre muito munido de embasamento, é muito dentro da regra do jogo, eu sempre falo muito baixo e apesar de estar morrendo por dentro, me destruindo, eu pareço estar muito calmo o tempo todo, mas é um policiamento condicionado. Então, esses ataques a mim, de você não sabe se comportar, em absolutamente não se justifica. Eu sou uma parlamentar ativa, eu sou uma líder de oposição bastante ativa, obstruo bastante, exerço até o fim o meu papel de oposição ali, mas em nenhum momento eu dou um pulo fora das regras do jogo, ou ergo a voz, ou ofendo qualquer um deles, e mesmo assim eu sou constantemente ali violentada. E eu acho que isso acontece comigo, isso acontece com as demais, mas quanto mais feminista você é,
mais violência você vai sofrer. Se você for uma mulher que topar ficar quietinha diante dos ataques às mulheres, provavelmente você não vai sofrer os processos que a gente vence. Por exemplo, passou recentemente na Assembleia Legislativa 2 projetos que eu considero que atacam diretamente as mulheres. A discussão do aborto está muito em voga agora. Uhum. Não porque a gente está perto de aprovar alguma lei de legalização do aborto. Eu queria, mas não é essa a realidade. A gente está bem distante disso. Não existe nenhuma legislação tramitando, não existe nenhum compromisso do executivo para essa vontade. Então, a realidade é que a gente está distante dessa realidade. O que acontece é que os mais conservadores identificaram que o único elo que liga o bolsonarismo às mulheres são as mulheres conservadoras que têm medo da legalização do aborto. Então, eles criam uma falsa sensação de que existe o inimigo para continuar mantendo essas mulheres no apoiamento, porque o bolsonarismo vai muito mal entre as mulheres que estão sendo atacadas e perseguidas e etc. Pois bem, nessa onda de perseguir qualquer coisa e colocar o aborto em xeque, o Hospital Pérola Byton, aqui que é referência no atendimento ao aborto legal, que são casos de estupro ou de gestação que ofereça risco à vida da mãe, está sendo desmantelado. E a Assembleia Legislativa aprovou um projeto que eu considero de tortura. A mulher que tem direito ao aborto legal, por exemplo, você tem. Essa gestação oferece risco à sua vida. E aí você tem o direito legal ao aborto, que é um caso que no Brasil é. Já é doloroso para você. Eu tenho Sim. certeza. Você, mulher que está nessa situação, está destruída. Está destruída. Às vezes as mulheres nessa situação sonharam com essa gestação, planejaram essa vida. O projeto de lei quer que todas as mulheres que vão passar pelo aborto legal tenham que conhecer o feto, tenham que fazer X número de ultrassonografia, tenham que escutar o coraçãozinho. Então, imagina uma mulher que já está pressionada por um problema contra a vida dela, que não tem solução se não realizar a interrupção da gestação, que já está sofrendo com essa decisão, ter que passar pela tortura de escutar o coração do feto. Então, esse projeto de lei passou, foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Sério? As... Gente, eu não sabia disso. Passou. Com voto de mulheres. As mulheres que topam não fazer esse tipo de enfrentamento não enfrentam os problemas que a gente enfrenta. Nós enfrentamos mais, eu acho, que é por nos expor diante É, de... é muito. Gente, eu fiquei assim. É muito maluco isso, né? Porque a pessoa achar que ela tá livre disso para sua própria família. Eu acho sempre isso, assim, né? Porque já que ela não pensa no todo que ela deveria, já que ela está ali, né, representando, é uma representante da população, ela não, ela e nem eles pensam na sua própria família, né? Porque eu já penso assim, porque como assim? Você não, ninguém tá livre de ter uma gestação em risco, que pode ser o risco da sua, né, de vida, e, enfim. Né? E O isso é uma. o aborto é legal só em 3 casos no Brasil. Em Sim, caso de estupro, em caso de risco à vida da mãe e em caso de bebê anencéfalo. isso. O feto que provavelmente não vai sobreviver, que não tem cérebro. Então, a Mas mulher... eles ainda continuam querendo que também continue, que a pessoa, que a mulher continue com a gestação. Esses 3 casos formam o caso de aborto legal, que eles levianamente chamam de aborto, como se fosse qualquer outra coisa. E no caso do aborto legal aqui no estado de São Paulo, qualquer um desses 3 casos, e em 2 deles, nos 3, né, a mulher vítima de, aborto, de estupro também está em grande sofrimento. Nos 3 casos, a mulher está em grande sofrimento, mas para cessar o aborto, ela tem que fazer, eu acho que no mínimo 3 ultrassons, escutar o coração do bebê antes de ter acesso à interrupção da gestação, segundo essa tenebrosa lei. Meu Deus. Eu fico assim, sério, em choque, porque quando a gente vê, ainda mais nós mulheres, né, e temos tantas amigas e conhecidas e que passam por abortos espontâneos,
E a gente já vê o sofrimento dessa mulher. Inclusive, eu quero fazer uma live, entrevistar uma médica para poder saber por que que demora tanto para fazer uma curetagem, já sabe que essa mulher... E aí tem que ficar esperando que essa mulher faça isso e aquilo. É um sofrimento. Eu tive agora um caso que ela até tem Instagram aqui com dicas e tudo mais, que ela sonhava com aquela gestação anos, 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 assim. E aí ela conseguiu engravidar e aí ela teve o aborto, né? O bebê morreu e ela teve que esperar, sofrendo com dor, o final de semana. Já é algo assim, ó. Outra coisa que você me fez lembrar aqui discutindo, para que as que chegarem me ajudem, porque a gente vai ter que reverter tudo isso. Hoje as mulheres mães de natimorto que tiveram parto, mas o bebê nasceu morto, que morreu na hora do parto, ou essas mulheres que tiveram aborto em estado avançado da gestação e estão aguardando por curetagem, etc., elas ficam todas na mesma maternidade que todas as outras mulheres que tiveram seus bebês sonhados. Então, imagina as mulheres que tiveram natimorto ou que o bebê nasceu, morreu na hora do parto, ficar lá em salas coletivas ou em quartos coletivos com famílias que estão começando. Eu fiquei num quarto, eu tive meu filho pelo SUS. Eu fiquei num quarto duplo, né? Então, era eu e outra parturiente, nós duas, ainda bem, festejando as chegadas dos nossos filhos e as famílias tendo que se interagir e se apertar naquele quarto duplo para conhecer os bebês, enfim. Eu fiquei 3 dias internada no pós-parto. E ela também, a gente ficou amiga, e enfim. Agora, imagina uma mulher que é mãe de natimorto. Uma outra família começando, festejando, foto, vô, padrinho, lembrancinha. E do lado, uma mulher cujo filho sonhado, o bebê sonhado, acabou de morrer. A gente propôs a separação de alas. Até porque eu acho que todos nós achamos que as mães de natimorto precisam de um outro tipo de atendimento médico negado pelo SUS, que é o psicológico. Atendimento psicológico. Então a gente propôs a outra ala para mães de natimorto nas maternidades. E o governo negou esse projeto, vetou, que é o que a gente chama de vetar. Depois que um projeto passa pela Assembleia Legislativa, o governador dá a palavra final, sim ou não. Se ele dá sim, ele vota sozinho. Se ele dá sim, a gente chama de sancionou. Se sancionou, ok, o seu projeto vai para frente, vai ser executado, funciona. Se ele dá não, a gente chama de vetou. Dória vetou esse projeto de criar alas separadas na maternidade para mulheres que sofreram algum problema na gestação, para elas não terem ficado vendo outras famílias celebrarem a chegada de crianças. Enfim, ser mulher é completamente ignorada na política, porque pra gente, de novo eu vou falar, é muito óbvio que mulheres que querem ser mãe, a gente também, eu, apesar de ser feminista, ao contrário do que dizem, amo família, famílias, tenho a minha família, e a gente sonha, eu tô sonhando com a ampliação da minha família agora. Tô todo dia, eu quero uma ampliação dupla, né? Eu quero adotar e engravidar. E tô aqui gestando esse projeto e sonhando, e aí acontece um problema como esse, e a mulher igualmente, se ela quer abortar, ela é destratada pelo Estado. Se ela quer engravidar, ela é destratada pelo Estado. Se ela já tem filhos, ela é destratada pelo Estado. A nossa condição de gênero determina que a nossa condição seja de violência constante. Então, Nunca essas tá, mulheres... nunca está bom. Nunca está bom. A mulher nunca está certa. Ela sempre está fazendo alguma coisa errada. Mas aí a gente precisa fazer essas coisas óbvias em grande número, porque só uma não tá dando essas coisas óbvias. Por exemplo, mulheres que sonharam e por algum motivo a sua gestação foi interrompida contra a vontade dela, ela precisa de acolhimento à sua saúde emocional, além de imediatamente acolhimento à sua saúde física. Isso é muito óbvio, mas a gente ainda está num estado. Ah, isso é um problema também. A gente está num estado que não oferece maternidades ou políticas de nascimento, pode ser doula, pode ser médico da família, outras coisas, em todas as cidades.
A gente ainda tem cidades que as gestantes são colocadas em ambulância na hora de parir, percorrem longos quilômetros, 30 quilômetros, etc., para chegar nas grandes cidades. E muitas vezes essas crianças nascem na ambulância, num lugar de completo desamparo emocional a essa parturiente. Tem muitas cidades aqui do estado de São Paulo ainda que não tem sequer uma doula, uma parteira, um médico de família e uma sala preparada para nascimentos, enquanto a gente sabe que em todas as cidades nascem e morrem pessoas. Por isso que Exato. todas as cidades têm cemitério, mas nem todas as cidades têm maternidades. É uma política dura. Aqui, no estado mais desenvolvido do país. Exato. Ó, a Ana Cláudia colocou aqui, ó, sofri aborto espontâneo em 2017, foi uma tortura ficar no hospital. Fiquei na maternidade e ouvir o choro de outros bebês era muito triste. Imagina, Nossa. para mim que não tinha meu filho, enquanto outras mulheres comemoraram. Foi de uma insensibilidade imensa. Exatamente. É algo que e são várias insensibilidades, assim. Eu tenho uma conhecida que também ela foi obrigada a ver o bebê morto. Era tipo, não, tem que ver, tem que ver. E ela dizia, eu não quero, eu não quero. Então, assim, nós somos violentadas diversas e diversas vezes, né? Então, assim, quando... e é exatamente isso. Agora, quando a gente está falando, e era uma das perguntas, por que é importante a representação das mulheres? A gente está desde o começo já falando sobre isso, né? É importante por isso, porque quando você não é só o que você passou, você consegue ter o de outras pessoas, o relato de outras mulheres e saber o que elas já passaram e saber o quanto é desumano muito do que elas já passaram. Eleger mulheres não é só a manutenção de empregos de algumas mulheres. Eleger mais mulheres significa a ampliação da luta pelos nossos direitos e pelas nossas vidas. Porque o que para a gente é muito óbvio está distante de ser óbvio para eles. Exato. Até porque a gente está falando que, nesse caso, que nem essa minha conhecida, que ela estava grávida, teve o bebê morreu, ela tem uma outra filha que estava em casa esperando ela. Como é que essa mulher sai para depois cuidar de uma filha? Qual é o psicológico que essa mulher tem? Se ela é obrigada a ver o bebê, se ela não tem um amparo, se ela não. Então, assim, você está falando de um todo, né? Eles falam tanto de preservação da família, somos cidadãos de bem e queremos a família, mas não pensamos na família, né? Exatamente. Não pensamos na família. A família é uma coisa prática. Nasceu, são crianças e mulheres, e aí, assim, a gente não tem nenhuma política para a gestação, nenhum cuidado para as mulheres gestantes, nem antes, mas nem nessa fetizada gestação. Hã? Gestação é algo duro, puerpério é algo duro, criar uma criança é algo duro. Às vezes a vida muda, você se preparou para ter um filho e no meio do caminho ficou desempregado ou desenvolveu uma doença. E além de todas essas mazelas do nascer, do campo da saúde, etc., depois a gente tem as mazelas do criar. Porque aí, é o que eu estou falando, nós mulheres, a nossa entrada na política tem defendido muito a nossa vida, mas tem trazido com mais seriedade o debate sobre a primeira infância. A criança, que é prioridade absoluta do Estado no texto, não é prioridade nenhuma do Estado na prática, né? A única política para a criança é peito de mãe, é leito de mãe. Então, nessa situação de insegurança alimentar, pós-pandemia, de dificuldade de acesso à educação, a gente teve uma evasão recorde da escola. Crianças que perderam o EAD, que não conseguiram acompanhar, que perderam a autoestima. A nossa vivência social também é um jogo de autoestimas, né? Sim. Que perderam a autoestima para estar na escola e que não voltaram. Essa geração vai se perder e vai ter reflexos durante muitos anos, assim, na situação de desemprego, na situação de violência urbana, no número dos suicídios e etc. E a gente não tem nenhuma política de resgate a essas crianças que deixaram a escola, assim como a gente não tem de nutrição
volta a aumentar a mortalidade infantil e a mortalidade materna no Brasil. E a gente não tem uma ação imediata para reverter e proteger essas pessoas. E não dá para a gente seguir obrigando, encarcerando as mulheres numa situação de maternidade violenta. A maternidade violenta é você não comer, porque a única refeição que você tem, você vai disponibilizar para as crianças ou para a criança. A gente tem uma situação gritante sobre as famílias brasileiras, que tem cara e corpo de mulher. E quando a gente fala que família, que a gente preserva a família, a Aham. gente tem que dar políticas para dar segurança a essas mulheres que estão tocando a família no dia a dia. E aí, quando. Tá, não vamos falar só das mulheres em situação de miséria, então vamos falar das mulheres de classe média. Eu, eleita com baita salarião, e todas as mulheres que me cercam, porque eu tenho gabinete feminino, a gente tem muita dificuldade com as nossas crianças, porque as votações, elas vão até de madrugada. Uhum. Eu tenho auxílio para cuidar das minhas crianças até de madrugada, mesmo tendo trabalhadora doméstica. E as mulheres que trabalham à noite? Que trabalham em shopping, que trabalham em atividades noturnas. Não tem creche de noite ainda. Quem foi que inventou e perpetuou creche das 7 às 4, das 4 e meia? Quem é que trabalha das 7 às 4 e meia? Como é que Sim. como é que essas mulheres se desenvolvem no mercado de trabalho com uma escola que não acompanha o horário comercial, né? É das 8 às 18, gente. Vamos conversar aqui. É das 8 às 18 as Tá. mulheres. Tem algum dia da semana que também não tá aberto, que a creche não tá aberta. Aqui Exatamente, bastante também. exatamente. Então, o encarceramento de uma maternidade precária afeta as mulheres em todos os espaços, mas também não oferece às crianças uma condição de crescimento, de formação, de desenvolvimento social, emocional e que ela precisa, né? Então tem muita coisa que a gente precisa desenvolver e muita coisa que a gente precisa mudar. Creche é um negócio que foi inventado por homem, eu tenho certeza. Apesar, não, nós pautamos historicamente as creches, o movimento feminista e feminino sempre pautou a creche, Mas na mas hora de. a creche como ela existe agora, gradada, com poucos servidores, no horário que funciona e etc., não é uma iniciativa nossa, porque eu não conheço uma mulher que consiga sobreviver com o horário da creche. Ela precisa da creche, mas uma rede de apoio, que geralmente é a avó, né? Porque só a creche não dá conta. Isso as mulheres que têm a sorte de trabalhar em horário comercial. A gente tem uma gama de mulheres que não trabalham de dia, né? Que estão em outros lugares, e aí elas não têm nada. É. Não, exatamente como tu falou, assim, a gente tem, e agora a gente tem ainda uma nova reforma trabalhista que faz com que muitas mulheres é, não trabalhem com carteira assinada e tenham que voltar muito antes e precisam deixar seus bebês recém-nascidos numa creche, né? E como é que a gente faz isso? É algo assim que a gente vai vendo cada vez mais. Que a gente tem uma reforma trabalhista agora que não precisa. Agora não precisa mais de carteira assinada. Você é a tal da meritocracia. Você faz o seu momento, você faz isso. Só que não é você, porque aí você tá num emprego, você tem o seu direito à licença maternidade e ele não é cumprido, né? E é uma outra coisa importante. Isso não é um privilégio da mulher, né? É um direito da mulher, mas principalmente da criança ter isso. Porque o que vai afetar mais para frente essa criança que não ficou em casa, e a gente já tem estudos que seria bom que as crianças ficassem um ano, pelo menos, em casa. Então, assim, com dias, com um mês, a gente está botando crianças numa creche. Uhum. Qual vai ser o reflexo daqui a pouco? Não é nem tão lá na frente, é daqui a pouco, né? Porque isso vai impactar na saúde dessas crianças e no todo, né? Tanto psicológico quanto físico. Uhum.
Tem muitas categorias de pessoas que não são consideradas tão pessoas assim. E isso fala da gente como sociedade, né? Como organização. Acho que criança não é considerado gente, isso é muito grave. Levam, não consideram como prioridade as necessidades de desenvolvimento das crianças. Para criança é fica quieto e não atrapalha aqui os trabalhos dos idosos não são considerados gente, né? Não estão. Eu acho que todo mundo que não está dentro de uma idade produtiva e que não possui dinheiro é menos considerado gente, mas a situação das crianças e dos idosos a gente fala pouco, mas está em pé de igualdade com as outras opressões. Discutir uma primeira infância humanizadora que leva em consideração as necessidades de desenvolvimentos físicos e emocionais de uma criança é também discutir uma sociedade emancipadora, né? Porque essa criança provavelmente vai crescer adulto bem melhor do que a gente consegue ser na nossa geração. Sim, exatamente. E aí é quando a gente vê o quanto a representatividade feminina é importante, né? E eu vou lutar muito por isso, porque eu vou estar aqui trazendo todo mundo de tudo que é canto do país exatamente para isso, para a gente poder mudar esse país, né? E fazer com que isso aconteça. Porque é quando a gente está vendo o todo, né? A gente fala tanto de ter que ver a família e tudo mais, e a gente precisa ver essas crianças, o quanto é importante que elas tenham um cuidado necessário, o quanto a merenda é importante, que também não temos, que aí nós chegamos lá e aí a gente vê crianças que também têm o quê? Uma bolacha e um suco, e isso não é um alimento saudável para ela. E agora, no momento que estamos do país, algumas vezes é a única refeição que essa criança vai ter no dia. Eu Então, fui dessas. Eu lembro como é que era. Eu fui dessas crianças que é a única que ia para a escola para comer. Eu também, no início dos anos 90 eu tenho isso bem marcado na minha memória, é uma coisa que voltou a acontecer, as escolas se abrirem para oferecer alguma refeição aos familiares, ou deixarem as crianças levarem as sobras para casa para alimentar os familiares. Eu lembro no início dos anos 90 que chegaram a abrir as escolas durante o final de semana para garantir comida para as crianças. E é perturbador. Esse tipo de corte de direito, além da dor, da fome, da dificuldade que é sentir fome, esse tipo de coisa marca a sua existência para o resto da vida. Para o resto da vida. Para o resto da vida, essas crianças vão se sentir menos gente porque foram privadas de direitos básicos agora, né? Onde se desenvolve tudo que é mais básico. É na primeira infância que a gente se desenvolve como sujeito. Então, tudo está ali, tudo é urgente latente nessa faixa etária de uma maldade extrema que um país tão rico, que um país tão rural, que um país com uma agricultura tão farta, não tem um plano de mitigação e de distribuição de alimentos. De um país que leva a família no logo, na logomarca, na consigna e da publicidade, ignora a situação e as necessidades gerais da maioria das famílias. O que é mais urgente é a fome, a pobreza e a miséria, que é urgente no Brasil e que atinge todas essas crianças que nasceram, que estão vivas, que estão aí sofrendo, mas é uma situação geral, assim, nenhuma mulher está livre de viver os ataques, os números de ataques que a gente está vivendo. Acho que quem não se importa com os de baixo é racista, é esse nome que a gente tem que dar, porque quando a gente está falando dos de baixo, está com fome agora, a maioria é negro e negra nesse país, tão divididos socialmente, é esse o nome que se dá. Mas muitas pessoas falam assim, mas eu não vou me importar com isso por agora, porque para mim tá bom. Não tem para quem esteja bom, não tem, tá todo é, mundo pelos desmontes.
seja da inflação, seja dos desmontes das políticas públicas. Os desmontes da política pública e discutir mulher na política é isso, né? A gente está no momento que as pessoas falam, vamos reconstruir o país. A gente tem muita coisa para construir, que nunca foi feita antes e que a gente precisa fazer agora, mas tem muitas coisas que a gente precisa revisar e refazer. Um programa de combate à fome, um programa amplo de reflorestamento do Brasil, um programa de proteção à primeira infância e às crianças em situação de vulnerabilidade, um programa de moradia, revisão da dívida pública, reforma urbana, reforma rural. Tem muita coisa que a gente vai precisar fazer nesse país para conseguir dar dignidade a todas. E a gente sabe que é a gente que segura o rojão no final. Exato. Tudo cai na mulher. Tudo cai na mulher. É a gente que segura o rojão no final. E a gente tem uma longa jornada para construir um lugar habitável e seguro para nós mulheres e para as crianças negros e negras nesse país. Mônica, eu quero te fazer uma pergunta de coisa boa. Quais foram as vitórias políticas que te deixaram feliz? Assim, que tu viu assim, isso aqui, várias, né? Enfim, mas assim, algumas que tu pode lembrar, que tu pode me dizer assim, que foram. Mulher, as pessoas dizem pra gente, é verdade isso, que a gente precisa sempre contar a vitória, contar muita vitória, porque isso faz da publicidade, da manutenção do que vai te manter no cargo, e às vezes a gente é condicionada a isso. Eu não sou dessas, não, assim. Eu para mim mesma que eu ia ser fatalmente sincera. E não foram muitas vitórias nesse período, porque o cenário e o jogo foi muito duro. Mas eu me orgulho de muitas coisas do que a gente fez. Eu acho que para começar do começo, eu me orgulho, apesar das dificuldades, de ter sido a primeira a elaborar e tocar o mandato coletivo. Acho que isso é uma inovação, uma crítica ao sistema eleitoral muito forte, mas uma das maiores inovações políticas dos últimos tempos, porque a gente está falando e denunciando que falta democracia na democracia, Uhum. evitando a entrada de outros grupos. Eu me orgulho muito do primeiro museu indígena do estado de São Paulo. Os indígenas daqui falam tanto que não tem direito, e é verdade, à memória, à sua identidade. Hoje o estado de São Paulo tem um museu que não só conta essa memória, homenageia esses povos originários daqui, mas como é um museu gerido pelos povos indígenas. Então, são eles falando deles e empregando os seus intelectuais, porque tem intelectuais indígenas, tem historiadores indígenas, tem artistas indígenas, e fazendo dinheiro circular entre eles. Eu me orgulho muito do Museu das Culturas Indígenas. Eu me orgulho muito também de ter elaborado um plano de redução de danos da segurança pública. Acho que a gente precisa ter um outro olhar para a segurança pública, que tem sido usada como ferramenta também de publicidade, de elo com os mais conservadores, a exemplo do aborto, né, desse terrorismo de você vai morrer, então deixa eu te matar primeiro, quase uma licença para matar das Forças Armadas que não protege a vida de ninguém. E a gente não pode reformar as polícias da Assembleia Legislativa, mas no começo desse mandato eu juntei policiais das mais diversas polícias civis, PM, Federal, Fundação Casa, todos os trabalhadores da segurança pública, vítimas de violência, sociólogos, vítimas das polícias, para elaborar um plano de humanização e redução de danos. E aí saiu um programa de assistência integral à saúde mental dos policiais, que era uma queixa deles, de uma profissão violenta, que adoece a eles, e que aí eles distribuem violência para a sociedade para não estar preparado. Eu me orgulho muito. Foi meu primeiro projeto aprovado e vetado pelo governador João Dória. Mas ele existe, eu vou reprotocolar e continuar batalhando por ele. E eu me orgulho muitíssimo de estar elaborando. Esse é o próximo projeto, e também meu coração assim tá um plano de assistência integral à saúde mental no estado de São Paulo. É muito difícil
A gente tem uma outra epidemia agora nos nossos tempos, que é do adoecimento emocional, depressão, ansiedade. Está matando muito as pessoas, seja por suicídio, seja por desenvolverem outras doenças oriundas a isso. Eu tive a infelicidade de adoecer severamente no meio do mandato. Eu sofro de ansiedade generalizada. Isso me paralisou um tempo. Eu precisei do meu tempo para acessar tratamento, diagnóstico e reaprender a viver com isso. O caminho para a cura é longo, longuíssimo, então eu continuo doente nesse momento, mais acompanhada, então estou habilitada para tocar a vida. Eu costumo brincar que é como se eu tivesse asma. Às vezes eu tenho umas crises, vou ali, dou meu tempo, me recupero, depois sigo a vida, e normal. E nesse processo eu descobri que nem todas as pessoas têm a sorte e o dinheiro necessário para ficar de pé com o grau de adoecimento que eu desenvolvi, que o transtorno de ansiedade generalizada paralisa mesmo. E aí você não vai no postinho e se consulta com um psicólogo. Você não consegue uma consulta com um psiquiatra mensalmente, como eu tenho consulta com um psiquiatra mensalmente. Então, agora a gente está desenvolvendo um plano para que o Estado de São Paulo cumpra uma obrigação que deixou de cumprir, de trazer ao SUS uma assistência integral para uma das doenças mais presentes do nosso tempo, que são as doenças emocionais. Eu também me orgulho muito de estar construindo isso, reunindo E psicólogos, usuários, e é o nosso próximo projeto. Então, esses 3 pontos, assim, eu falo, porra, Mônica, olha. muito, muito importantes, assim. E a parte da saúde mental mesmo, depois de uma pandemia que ainda, né, a gente recém está saindo, é importantíssimo, mais ainda, né? Tudo que a gente passou, a gente está vendo isso nas escolas, o quanto as crianças sofreram, as crianças e os adolescentes. Então é muito importante, muito mesmo, assim, ó. Muito obrigada e parabéns, né? Olha, por esse trabalho, porque, sério, é muito importante. Na verdade, todos os trabalhos. E é uma parte que eu fiquei, né? A parte indígena, um museu indígena. E olha o quanto é importante, é uma mulher. E aí as pessoas ficam, não, porque só se forem. Não, para um pouquinho. A gente precisa de dar pluralidade e a gente vê o quanto as mulheres olham o todo da sociedade. E o quanto é importante. Todo, a gente quer discutir o nosso país, a nossa sociedade, o nosso plano é de totalidade, mas é lógico que diante da emergência que é a existência das mulheres, a gente está todo dia lutando pela garantia dos nossos direitos e pela vida das mulheres. Mas também não é legal que nos coloquem dentro dessa caixinha. Só vou chamar para discutir se tiver a palavra mulher no meio. Eu sou política com P maiúsculo e todas nós podemos elaborar sobre tudo e temos planos sobre tudo, porque, como eu disse, a gente vivencia cidades, a gente vivencia a realidade e tudo termina no colo da mulher. Então, se tem alguém que pode mudar a realidade, somos nós. Exatamente, porque a mulher ela tem um olhar para o todo da sociedade, sempre. E desde sempre, enfim, é nos dado esse encargo, né, de olhar o todo. E a gente está terminando já, indo mais para o final, se encaminhando para o final. E antes de te agradecer, eu quero que tu deixe um recado para as pessoas que estão aqui e que vão nos ouvir ainda, porque o pessoal ainda vê a live. Vou deixar ela gravada, depois ela vai para o canal, que eu vou começar a colocar. Eu quero um recado, que eu amei demais essa conversa. Também adorei te conhecer. Obrigada pelo bate-papo, obrigada pelo convite. Para todos vocês que estão por aqui, que estão mergulhando nesse projeto de debater política aqui com pessoas diferentes, enfim, eu preciso que vocês saibam que a política é sobre nossa vida, está no nosso cotidiano, que determina o que a gente pode e não pode fazer, quanto custa o arroz e o feijão, qual é o horário da creche. Se a política está sobre o todo, é importante que todos e todas participem. Todos e todas participem. Mudar esse estado de coisas, construir um estado e um país melhor é responsabilidade nossa.
Nesse ano, a gente tem uma dura tarefa, as eleições. As eleições não resolvem tudo, mas é um caminho importante. Nós estamos aqui fazendo abertamente publicidade por eleição de mais mulheres, mas a gente tem uma eleição bastante violenta, muito disputada e atípica. Nesse ano, as eleições vão estar tomadas por fake news, por ameaças e por distorções. Ao mesmo tempo que esse símbolo do horror vai tentar fazer a gente acreditar que é necessário aceitar a miséria, o mínimo possível. Qualquer coisa é melhor do que a barbárie, vamos dizer. Mas eu quero dizer e pedir a todos que estão se engajando nesse processo para a gente não aceitar o mínimo, não aceitar o pouco e que qualquer coisa não é melhor do que a barbárie. A gente tem uma tarefa de construir um país que nunca existiu. E para a gente conseguir esse lugar, é necessário o engajamento de todo mundo. Mesmo os que não estão candidatos. Conversa com sua mãe, com a sua tia, com seu vizinho, com seu pai. Não deixe as pessoas se levarem para esse ritmo do menos pior. Vamos derrotar, no meu caso, Bolsonaro. Mas vamos derrotar esse estado de coisas. Então, conto muito com todos vocês aí desse lado. E maravilhosa, maravilhosa. Mônica, eu estou muito feliz por ter aceitado esse bate-papo, essa conversa aqui sobre mulheres na política, sobre contar tua história, né? O quanto é importante, né, essa luta de todos. E assim, eu estou muito agradecida. Muito obrigada pelo todo, tá? Pelo todo. Não é só pela participação na live, mas pelo todo, por toda a tua luta, por colocar a cara e ir atrás de um país melhor para todo mundo, não só para as mulheres, mas para todo mundo, né? Para os nossos filhos, para os nossos pais, nossos avós. Então, assim, muito obrigada. É muito importante o teu trabalho. E eu sei que algumas vezes deve dar aquela, ai meu Deus, será que eu continuo? Mas vai, força, por favor, porque é muito, muito, muito importante. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada também a todo mundo que assistiu, que participou, que colaborou. É muito importante. Na sexta-feira eu tenho uma nova live, então já fiquem ligados aqui nas redes. E muito obrigada novamente. Te agradeço muito, muito, muito a participação. Obrigada, gente. Bom resto de noite para vocês. Um beijão, gente. Boa noite, tudo de bom. Tchau, tchau.